Canto coral e formação docente. Uma reflexão sobre a percepção de licenciandos em música. Simone Santos Souza. Resumo, : O projeto pedagógico de implantação do curso de música licenciatura da UFC no campus Sobral afirma que a prática de expressão vocal coletiva é o eixo condutor da formação do licenciado. O projeto prevê 4 disciplinas obrigatórias de canto coral. Como professora responsável pelas referidas disciplinas, pude notar o desenvolvimento vocal e de comportamento dos estudantes, em geral sem nenhuma experiência anterior com coro, à medida que se apropriam da experiência do canto coletivo. Na última das disciplinas obrigatórias de canto coral, os estudantes têm como avaliação principal elaborar um artigo no qual seja relatada uma experiência relacionada à prática coral vivenciada depois de seu ingresso no curso. Este trabalho teve por objetivo avaliar a importância da disciplina de canto coral na formação dos estudantes a partir das impressões observadas nos relatos produzidos em forma de artigo, como uma avaliação ao final de 2 anos, aos quais foi aplicada a análise do conteúdo. Foram analisados os trabalhos produzidos pelos estudantes entre 2012 e 2016. Notamos nestes relatos a percepção dos estudantes da relação destas disciplinas com as outras do seu currículo, de seu desenvolvimento vocal, musical e corporal ao longo das atividades desenvolvidas no canto coral. A relação entre o que é realizado na disciplina e o que acontece em outros grupos corais fora do curso. A relação entre a disciplina e as atividades de extensão. A importância da disciplina em sua formação docente. Além disso, os trabalhos sugerem que cada turma é influenciada positivamente pela turma anterior, a partir da convivência e do estudo dos artigos produzidos a cada semestre. Palavras-chave: canto coral, formação docente, licenciatura em música. Introdução. Abre aspas. Hoje eu canto muito mais. Fecha aspas. Abre parênteses. Galos, Noites e Quintais, álbum Coração Selvagem, 1977. Fecha parênteses. Este artigo apresenta o trabalho desenvolvido dentro da disciplina de canto coral do curso de música licenciatura da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral, a partir dos trabalhos produzidos por estudantes entre os anos de 2012 e 2016. No projeto pedagógico de implantação do curso, é possível ter uma ideia do lugar que o canto coral ocupa na formação de docentes, conforme apresentado no documento que afirma que a prática de expressão vocal coletiva é o eixo condutor da formação do licenciado. Abre parênteses, UFC 2009, fecha parênteses. O projeto, bem como sua atualização, abre parênteses, UFC 2019, fecha parênteses, prevê 4 disciplinas obrigatórias de canto coral durante os 4 primeiros semestres do curso, com foco na prática de canto em grupo. Ao longo dos 6 primeiros anos de existência do curso, recorte deste trabalho, as 4 disciplinas de canto coral aconteceram juntas, ou seja, estudantes matriculados em quaisquer destas disciplinas assistiam às aulas ao mesmo tempo. Isso acontecia pelo meu entendimento da formação dentro do canto coral. Para mim, a própria prática do canto coletivo traz diversas possibilidades formativas, especialmente se levarmos em consideração o fato de que o curso de música na UFC não conta com teste de habilidade específica, abre parênteses THE, fecha parênteses, para seu ingresso. Além disso, como recebemos desde a primeira turma uma maioria de pessoas sem qualquer experiência prévia de canto ou de canto em grupo, mesmo em uníssono, a possibilidade de uma turma de ingressantes poder participar da experiência coral com a ajuda de colegas que já tinham passado 2 semestres na disciplina ofereceria apoio e segurança aos iniciantes, abre parênteses, especialmente pelo fato de que, na disciplina, são trabalhadas prioritariamente peças arranjadas ou compostas para coro a 4 vozes SATB, fecha parênteses, nota de rodapé 148. Formação tradicional de coro a 4 vozes, divididas nos naipes de soprano, contralto, abre parênteses A, fecha parênteses, tenor e baixo. Fim da nota de rodapé.
As avaliações durante os primeiros 3 semestres do curso eram realizadas em forma de seminários sobre artigos relacionados ao canto coral, estudados em grupos ao longo do semestre e apresentados e discutidos em conjunto com a turma. Testes de quarteto com o repertório estudado nas aulas e apresentação pública das canções estudadas em sala. Para a turma de canto coral 4, a última do ciclo de 4 disciplinas, os seminários eram substituídos pela elaboração de um artigo que tivesse o canto em grupo como tema, a exemplo dos artigos estudados ao longo dos semestres anteriores. Como professora responsável pelas referidas disciplinas, pude notar o desenvolvimento vocal e de comportamento dos estudantes, em geral sem nenhuma experiência anterior com coro, à medida que se apropriam da experiência do canto coletivo. Além disso, a diversidade de temas e experiências relatadas nos artigos elaborados pelos estudantes me possibilitou ter uma visão mais clara do desenvolvimento da disciplina, além de desvelar aspectos de crescimento dos estudantes que de outra forma teriam passado despercebidos. Assim, o objetivo deste trabalho é discutir e avaliar as disciplinas de canto coral na formação dos estudantes do curso a partir das impressões observadas nos relatos produzidos em forma de artigo, como avaliação ao final de 2 anos. Os trabalhos que aqui me proponho a discutir foram entregues pelos estudantes que concluíram a disciplina de Canto Coral 4 entre o segundo semestre de 2012, quando a primeira turma do curso chegou ao 4º período, até o segundo semestre de 2016, último período no qual fui a docente responsável pela disciplina. Nota de rodapé 149. Em março de 2017, ou seja, a partir do período de 2017.1, fiquei afastada por 4 anos para cursar doutorado na Universidade Estadual Paulista, abre parênteses, Unesp, fecha parênteses. Por este motivo, e levando em conta que o recorte de tempo considerado aqui compreende os 10 primeiros anos de curso, este artigo abrange apenas os 6 primeiros anos de existência do curso. Fim da nota de rodapé 149. A disciplina Canto Coral. O curso de licenciatura em música na UFC, Campus Sobral, foi criado em 2010, mediante a resolução número 12, Consune, de 27 de maio. A primeira turma de ingressos iniciou no ano seguinte, 2011, sendo a primeira licenciatura a ser oferecida por esta unidade acadêmica. Abre parênteses, UFC 2009, fecha parênteses. No projeto para a implantação do curso, nota de rodapé 150, há, como já citado neste trabalho, uma atualização do PPC do curso. No entanto, como este estudo compreende o período entre 2012 e 2016 e a referida atualização foi elaborada em 2018, o documento mais relevante para o que aqui apresento é o projeto de implantação do curso. Fim da nota de rodapé 150. A voz é considerada instrumento essencial de trabalho do professor. Por esse motivo, o projeto dá ênfase à prática de expressão vocal coletiva como eixo condutor da formação do licenciado em música. Citação longa. O aluno egresso do curso deverá ser capaz de trabalhar a expressão musical através da voz em contextos de coletividade, os corais ou grupos vocais. Tais corais poderão ser infantis, juvenis e/ou adultos e, para tanto, a solidificação dos saberes inerentes à voz é uma das metas principais da formação do educador. Abre parênteses, UFC 2009, página 14, fecha parênteses, fim da citação longa. Ao longo dos 10 primeiros anos de existência do curso, na primeira versão de sua estrutura curricular, havia 4 disciplinas de canto coral e 3 de técnica vocal, todas obrigatórias, realizadas ao longo dos 2 primeiros anos. Como já mencionado, as disciplinas de canto tinham por objetivo não apenas proporcionar aos alunos a experiência da voz cantada em grupo, mas também desenvolver a percepção individual da voz, a percepção do canto em grupo, a dicção e o controle de intensidade sonora na voz cantada, além de ampliar o universo musical dos alunos através da escuta e prática de repertório diversificado que contemplasse autores variados e obras de conteúdo significativo do cancioneiro popular brasileiro e latino-americano.
A disciplina tinha caráter eminentemente prático, tendo como base o aquecimento e preparação vocal e a leitura de repertório coral a 2, 3 ou 4 vozes. As avaliações eram as mesmas nos 3 primeiros semestres. Teste de quarteto, no qual 2 estudantes de cada naipe cantavam as canções trabalhadas em frente à turma, nota de rodapé 151. Apesar de continuar nomeando essa avaliação como, abre aspas, teste de quarteto, fecha aspas, a partir do ingresso da segunda turma do curso, em 2012, o teste passou a acontecer em formato de octeto, com a participação de 2 estudantes de cada naipe. Isso aconteceu pelo fato de que, a partir de então, tínhamos cerca de 80 pessoas matriculadas nas 4 disciplinas juntas, o que tornava o teste muito extenso e impraticável a sua realização em apenas uma aula. Além disso, o apoio de um colega do mesmo naipe dava mais segurança a quem tinha muitas dificuldades de afinação ou de sustentar a linha melódica sozinho. Lembro aqui que o curso não contava com THE para ingresso. Fim da nota de rodapé 151. Os seminários de canto coral, nos quais equipes de estudantes apresentavam à turma um artigo com um tema voltado para o canto coral, estudado ao longo do semestre, e a apresentação no Encontramos, mostra artística das produções desenvolvidas no curso ao longo do semestre vigente. Em regra, no primeiro semestre do ano, eu apresentava uma proposta de montagem de espetáculo coral com proposta cênica, uma vez que minha trajetória profissional inclui formação e experiência em artes cênicas. Já no segundo semestre, trabalhávamos com um repertório coral variado, leitura e execução de obras corais de diferentes gêneros, estilos e formas. Abre parênteses, música popular e folclórica do Brasil, música latino-americana, música erudita europeia, renascença e barroco, e brasileira, conforme consta nas ementas do projeto pedagógico do curso, abre parênteses, UFC 2015, fecha parênteses. Entre 2012 e 2016, o grupo coral formado na disciplina montou e apresentou publicamente 6 espetáculos de coro cênico, tendo em 2015 participado do Corporal, Festival de Coro em Cena, produzido pelo Vocal UFC. Nota de rodapé 152. O Corporal é um evento bianual dedicado a trabalhos de coro cênico que unem canto em grupo e movimentação de cena. Realizado desde 2013 pelo Vocal UFC, grupo coral que é projeto de extensão do curso de música em Sobral. No ano de 2014, o evento contou em sua programação com o espetáculo Suíte Cabaré, montado dentro da disciplina de canto coral e apresentado no Teatro São João. Para mais informações, reconheça o texto no endereço. Link https://abrir.link/N maiúsculo, SM minúsculos, GE minúsculos. Fim da nota de rodapé 152. Como já exposto, no 4º semestre, ao cursar Canto Coral 4, além das avaliações práticas citadas, o estudante deveria apresentar um trabalho escrito em forma de artigo, que poderia ser uma pesquisa, reflexão ou relato de experiência sobre o tema canto coral em quaisquer de suas possibilidades. Da mesma forma que os artigos estudados em períodos anteriores, o tema do trabalho a ser entregue deveria ser o canto coral partindo de qualquer olhar. A única ressalva feita era que, caso o estudante optasse por um relato de experiência, deveria tratar de experiências vivenciadas após seu ingresso no curso. A ideia aqui seria que aquilo que foi experienciado como canto coletivo no curso servisse de base para a discussão trazida no relato. Também ficava facultado aos alunos procurarem a orientação de outros professores, se assim o quisessem. Não obstante, eu mesma me colocasse à disposição para orientá-los durante o período em curso. Embora as disciplinas do curso sejam estabelecidas em períodos letivos de 6 meses, o ingresso dos estudantes desde a primeira turma é anual. Por este motivo, são oferecidas apenas disciplinas relativas aos períodos regulares correntes. No caso do canto coral, até o final do ano de 2016 era a única exceção a este caso. As 4 disciplinas eram oferecidas em todos os semestres e todos os estudantes matriculados em qualquer uma delas assistiam às aulas em conjunto. Assim, um grande coro era montado para as aulas.
Essa organização tinha relação não apenas com a ideia de trabalho vocal coletivo explicitada e enfatizada no projeto pedagógico do curso, mas também com o meu entendimento a respeito da prática. A atividade coral é educativa em si mesma, uma experiência valiosa na construção da consciência musical. Cantar em coro é uma experiência musical e, como tal, tem grande importância na formação musical de estudantes e na formação docente de professores. Não estou só nesse pensamento. Para Figueiredo, citação longa. As funções da atividade coral podem ser bastante diversas. O objetivo de cantar em coral pode estar relacionado ao desenvolvimento de habilidades técnicas, por exemplo, abrangendo questões de leitura musical, percepção de elementos sonoros, técnica vocal e assim por diante. A prática coral também pode contribuir para a ampliação do universo sonoro dos participantes através da realização de repertório diversificado. E também pode relacionar-se a experiências de performance em grupo através de apresentações públicas dos trabalhos realizados. Abre parênteses, Figueiredo, 2005, página 362, fecha parênteses, final da citação longa. Futiamato, abre parênteses, 2007, fecha parênteses, também apresenta a atividade coral como espaço para a aprendizagem musical, afirmando que diversos trabalhos de educação musical podem ser desenvolvidos dentro de um coral. A autora também diz que o coro pode auxiliar no processo de aprendizagem de cursos de graduação. Por esses motivos, na minha perspectiva, a atividade coral é uma prática que educa por si. Assim, as disciplinas de canto coral são pensadas enquanto práticas de canto coletivo, entendendo que fazer parte de um coral já é, deste ponto de vista, aprender. Procedimentos metodológicos. Este trabalho define-se, do ponto de vista metodológico, como pesquisa de abordagem qualitativa, dado o seu universo investigativo de natureza descritiva, conforme apresentam Flick, abre parênteses 2013, fecha parênteses, e Steik, abre parênteses 2010, fecha parênteses. Essa escolha permitirá a utilização de diversos métodos de investigação que serão úteis para o desenvolvimento da pesquisa. Foram analisados 61 trabalhos produzidos ao longo de 5 anos por 74 autores. Até 2013, só era permitido que os trabalhos fossem produzidos individualmente. A partir do segundo semestre do referido ano, passou a ser possível a escrita do artigo individualmente ou em duplas, não sendo permitida a elaboração do artigo em equipes de mais de 2 pessoas. Por este motivo, há mais artigos de autoria individual, abre parênteses, 40, fecha parênteses, do que com 2 autores, abre parênteses, 21, fecha parênteses. Apenas um trabalho foi escrito por 3 autores. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida em projeto externo à disciplina e um dos autores não estava matriculado em canto coral. Além disso, esse trabalho deveria ser realizado de forma individual ou em duplas, não sendo permitida a elaboração do artigo em equipes de mais de 2 pessoas. Utilizei a análise de conteúdo, que consiste em técnica usada para ler, descrever e interpretar o conteúdo de documentos e textos. Este tipo de análise é usado para ajudar a interpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados no nível que vai além de uma leitura comum. Em sua vertente qualitativa, parte de uma série de pressupostos que servem de suporte para captar seu sentido simbólico, nem sempre manifesto, e seu significado, nem sempre único. Abre parênteses, Moraes, 1999, página 9, fecha parênteses. A análise contou com 3 etapas: a organização e sistematização do material, categorização do material e interpretação dos dados. Mergulhando no material produzido. A primeira organização do material produzido aconteceu por ano de produção. Por se tratarem de trabalhos desenvolvidos dentro de um curso de graduação, a partir da primeira turma do curso, é justificado que a quantidade de trabalhos aumente no decorrer do tempo. De fato, no primeiro período no qual a disciplina foi oferecida, obtive 6 trabalhos, na última, 13.
No entanto, a média de trabalhos a partir do segundo semestre de 2013 manteve-se estável. Isso provavelmente deve-se ao fato de que, a partir daí, os trabalhos também foram aceitos em coautoria. Gráfico 59. Quantidade de artigos produzidos ao longo do tempo. Descrição. Gráfico de colunas 3D na cor cinza, contendo 9 colunas. Abaixo das colunas encontra-se o período letivo em ordem cronológica de 2012.1 a 2016.2. Na margem esquerda, há o referencial numérico de baixo para cima em ordem crescente. Fim da descrição. O gráfico 59 acima mostra os artigos que recebi em cada período letivo. É possível observar que há uma diferença significativa na quantidade de trabalhos entre os períodos situados no primeiro ou no segundo semestre do ano. Essa diferença deve-se ao fato de que, como já dito, embora o curso tenha ingresso anual, as disciplinas estão organizadas semestralmente. Por esse motivo, os alunos regulares cursam Canto Coral 4 no segundo semestre do ano. No início do ano estão os estudantes que não foram aprovados no período anterior ou que desistiram da disciplina, não a cursando no período regular. Os 61 trabalhos analisados foram organizados em 6 categorias, de acordo com os temas desenvolvidos: formação musical, formação docente, espetáculos, aspectos comportamentais, prática coral e outros. Gráfico 60. Artigos organizados por categoria. Descrição. Gráfico de colunas 3D na cor cinza, contendo 6 colunas. Na margem esquerda, há o referencial numérico de baixo para cima em ordem crescente. Abaixo das colunas encontra-se as categorias dos artigos. Da esquerda para a direita: formação musical, formação docente, espetáculos, aspectos comportamentais, prática coral e outros. Fim da descrição. Trago aqui algumas considerações a respeito do que foi encontrado nos trabalhos analisados, em cada uma destas categorias. Formação musical. As 2 primeiras categorias encontradas são as que reúnem a maior quantidade de artigos escritos. Aqui incluo os trabalhos nos quais os estudantes estabeleceram relações entre a prática de coral e aspectos específicos de sua formação técnico-musical. Nesta categoria, podemos observar uma diversidade de olhares e possibilidades formativas dos estudantes a respeito da disciplina, mais ampla, inclusive, do que a minha própria visão dela. Em um dos trabalhos, por exemplo, escrito por um estudante da primeira turma, Guitarra e Canto Coral, o canto e seus benefícios para um instrumentista, o autor observou em seu relato uma relação entre seu instrumento e a disciplina de canto coral. Outros 2 estudantes também abordaram a questão do acompanhamento instrumental para o canto coral, os 2 trabalhos da turma de 2013, na qual vários dos integrantes se destacaram como instrumentistas acompanhadores nas apresentações da disciplina. Em outros trabalhos, os autores apontaram relações entre o canto coral e o ensino coletivo de instrumentos musicais, o desenvolvimento de habilidades de afinação na voz cantada e a evolução em outras disciplinas, como percepção e solfejo, abre parênteses, para a qual foi encontrada a maior quantidade de menções, fecha parênteses, contraponto e, mais diretamente relacionada ao canto, técnica vocal. Esses trabalhos nos deixam perceber, no olhar dos estudantes, o papel da disciplina como ferramenta no desenvolvimento de habilidades relacionadas à percepção musical. Formação docente. Nesta categoria, observamos as relações estabelecidas pelos estudantes entre a prática coral no curso e sua própria formação como professores. Aqui, os autores trouxeram suas experiências como regentes iniciantes de coros infantis ou levando o canto coral para a sala de aula nos estágios ou no PIBID. Alguns trabalhos tratam das habilidades adquiridas dentro da disciplina que foram entendidas como essenciais para o trabalho docente. No artigo intitulado A Importância do Repertório Afro-Brasileiro na Disciplina de Canto Coral do curso de Licenciatura em Música da UFC Sobral na aplicação da Lei 10.639/03 pelos futuros educadores musicais, o autor discorre sobre a montagem do espetáculo Capoeira de Besouro, que contava a história do capoeirista Besouro Mangangá pela música de Paulo César Pinheiro, repleta de referências a elementos da cultura afro-brasileira.
E aqui faz menção ao fato de que o espetáculo trouxe possibilidades de conteúdo para a aplicação da lei citada, que estabelece as diretrizes para incluir o tema, abre aspas, História e Cultura Afro-Brasileira, fecha aspas, no currículo oficial da rede de ensino. Espetáculos. Como já mencionado, em todos os primeiros semestres do ano, de 2012 a 2016, o grupo de estudantes montava e apresentava um espetáculo cênico-musical. Além disso, os 2 grupos de canto coletivo que coordeno como projetos de extensão, Cantarolando e Vocal UFC, têm a montagem de espetáculos como uma de suas atividades. Assim, reúno, nesta categoria, os trabalhos que trazem menções a estes espetáculos. Há, entre os trabalhos, referências a todos os espetáculos montados dentro da disciplina. Os autores estabelecem relações entre os espetáculos e seu próprio desenvolvimento vocal, o trabalho de corpo realizado no processo de montagem, e falam sobre aspectos relacionados ao repertório que foi trabalhado dentro da montagem dos espetáculos. Em um dos trabalhos, intitulado Corporal, as várias formas artísticas de coro cênico em Sobral, o autor conta a história da criação do Festival de Coro em Cena, trazendo reflexões importantes acerca da contribuição do evento para a formação de artistas e professores para além da universidade. É curioso notar que, apesar da primeira montagem dentro da disciplina ter acontecido no ano de 2012, só há menções às montagens nos trabalhos entregues até o período de 2014.1. Depois desse ano, parece não ter havido mais interesse em escrever artigos sobre os espetáculos, embora eles continuassem acontecendo. Há apenas uma exceção com o trabalho de 2015.1, que trata da preparação vocal do Vocal UFC para seu primeiro espetáculo, Atabaques, Violas e Bambus. Aspectos comportamentais. Aqui estão reunidos trabalhos que estabelecem relação entre a prática coral na universidade e mudanças observadas no comportamento, em geral, dos próprios autores. Há um número maior de artigos que trazem a contribuição da disciplina para a redução da timidez, especialmente nas oportunidades de apresentações públicas, o que nos mostra a importância para os estudantes do trabalho com essa perspectiva. Além disso, esta categoria traz trabalhos que falam sobre aspectos como o desenvolvimento da autoconfiança, autoestima, afetividade, sociabilidade, interação e relações sociais. No artigo O Canto Coral como Terapia para o Corpo e a Mente, vencendo o estresse através do canto. Por exemplo, a autora aponta a possibilidade do canto coral colaborar no controle do estresse. Prática coral. Nesta categoria estão os trabalhos que trazem os relatos de experiência dos estudantes dentro de grupos corais. Entre os corais citados estão os grupos da UFC, Cantarolando e Vocal UFC, o Vozes de Sobral, coral municipal e grupo mais antigo em atividade na cidade, o coral Vozes de Cruz, da cidade de Cruz, o coral de idosas do Alto do Cristo e o coral Iedutum, da cidade de São Benedito. Aqui, os autores fazem reflexões sobre suas experiências como coralistas ou regentes e revelam como essas experiências contribuíram para sua formação, seu caminho artístico, sua iniciação como docentes, regentes ou cantores, traçam perfis dos participantes dos grupos estudados ou discorrem sobre o aprendizado dos integrantes destes grupos. Nesta categoria, não listei trabalhos realizados dentro da disciplina, que encontraram seu lugar nas sessões anteriores. Aqui estão apenas trabalhos que falam sobre a experiência vivenciada nos corais de sua região. Foi curioso perceber como os grupos externos à UFC, que não eram projetos de extensão ou a disciplina propriamente dita, estavam presentes em um número maior de artigos do que os que tratavam de suas experiências internas à universidade, como mostra o gráfico 61 a seguir. Gráfico 61. Quantidade de artigos por tipo de grupo estudado. Descrição. Gráfico de colunas na cor azul, contendo 4 colunas. Na margem esquerda, há o referencial numérico de baixo para cima em ordem crescente. Abaixo das colunas encontram-se os grupos de estudos. Da esquerda para a direita, Cantarolando, Vocal UFC, disciplina de canto coral e grupos externos. Fim da descrição.
Ainda que os artigos relacionados ao vocal UFC e cantarolando sejam agrupados, aqueles cujo objeto do relato são grupos externos ao curso o superam em quantidade, o que me surpreendeu ao fazer a análise. Isso indica o interesse dos estudantes em procurar outras oportunidades de vivenciar a prática coral em suas localidades, em igrejas, escolas ou projetos sociais. Abre parênteses, de acordo com os grupos encontrados nos trabalhos analisados. Fecha parênteses. Aqui, lembro que os ingressantes, na esmagadora maioria, nunca tinham participado de corais. Alguns sequer conheciam a configuração clássica do coro tradicional a 4 vozes, como trabalhamos na disciplina. Vemos também, ao ler os trabalhos destacados, que muitos deles relacionam o trabalho visto dentro do componente curricular canto coral com o trabalho realizado por estes grupos externos estudados, no que diz respeito à formação, liderança, organização do ensaio e repertório. Outros. Aqui reuni os artigos com temática quase individual, que não se adequaram em nenhuma das categorias anteriores. Estes são trabalhos entregues a partir de 2014.2, o que me leva ao entendimento de que, à medida que minha proposta de trabalho com coro ia se consolidando dentro do curso, novas possibilidades de olhares lançados à prática encontraram espaço para serem discutidas. Entre os relatos aqui encontrados, podemos ver como temas o papel do coral nas liturgias religiosas, a classificação vocal aplicada ao canto coral, o caminho histórico da atividade coral no Brasil a partir da experiência do canto orfeônico e o canto coletivo em manifestações culturais locais, como o reizado sobralense. Alguns dos trabalhos entregues como avaliação da disciplina de canto coral foram reestruturados e apresentados em comunicação em eventos acadêmicos. A exemplo do artigo de Teixeira, abre parênteses, 2016, fecha parênteses, sobre o trabalho de corpo realizado dentro do vocal UFC, apresentado em Teresina, em 2016, no 22º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Educação Musical. Considerações finais. A partir da leitura dos trabalhos entregues pelos estudantes da disciplina de canto coral, podemos entender um pouco a respeito de como a disciplina e a própria área do canto coletivo foi desenvolvida no curso de música em Sobral ao longo de seus primeiros anos de existência. Mais uma vez, é possível observar nas temáticas e relações estabelecidas pelos autores uma diversidade de olhares que apontaram novos caminhos à minha própria prática como docente e regente de coro. Algumas das ideias aqui apresentadas se mostraram realmente surpreendentes, como a possível influência do canto coral no aprendizado de instrumentos musicais. É possível notar, nestes trabalhos, a percepção dos estudantes da inter-relação entre as disciplinas de canto coral e o currículo do curso, de seu desenvolvimento vocal, musical e corporal ao longo das atividades desenvolvidas na disciplina, da relação entre o que é realizado na disciplina e o que acontece em outros grupos corais fora do curso, da relação entre a disciplina e as atividades de extensão, e da importância da prática coral em sua formação artístico, musical e docente. Além disso, os trabalhos sugerem que cada turma é influenciada pela turma anterior, a partir da convivência e do estudo dos artigos produzidos a cada semestre. Acredito que, a partir da sugestão da reflexão dos estudantes a respeito do que foi realizado ao longo de seus 2 primeiros anos de curso no canto coral, é possível também colaborar com seu entendimento da relevância do estudo do canto coletivo dentro de sua formação no curso. Assim, este estudo aponta novas direções para a prática coral no curso de música de Sobral, dentro e fora da disciplina.